lá, preparada para a revisão? Vamos lá, vamos embora. Chegou a hora então da nossa revisão. Tá preparado? Então seja bem-vindo e seja bem-vinda também. Vamos lá, faltou alguma coisa? Ainda ficou aí na dúvida? Vamos retirar agora. Aula 10.2, nivelamento, emprego dos modos e tempos verbais. Ok, entendeu o conceito? O que vem a ser verbo? Verbo é aquela classe de palavra que aí ela indica, eu vou colocar aqui assim para você, que ela designa. O que é isso? Ela indica aí um estado, uma ação ou um fenômeno natural. Também admite variação de tempo, de modo, de pessoa e de voz. Ou seja, essa palavra que indica ação, ela vai mudar, ela vai aí combinar dentro de uma oração com as outras palavras. Por isso que ela vai variar em tempo, em modo, pessoa e voz. Vamos já ver isso aqui no primeiro exemplo. Ana é feliz. Olha aqui o nosso verbo. O verbo ser está indicando o quê? Um estado, não está indicando a ação de Ana. Ana comeu mamão. Agora sim, você comer, ato de comer. Então, comeu aqui está indicando ação. Neva todo inverno no país de Ana. Esse neva aí, é o verbo nevar, quer dizer, é um fenômeno da natureza, então, um fenômeno natural. Beleza, tome nota aí. Último exemplo sobre essa questão do verbo ação ou estado. Nós temos também os verbos, né? Nevar, que indica fenômeno da natureza, mas nele no sentido que de quê? No sentido figurado. Centenas de gaivotas nevavam o céu. As cortinas anoiteceram meu quarto. E esse anoiteceram quer dizer o quê? Que ficou escuro. Ok. Então aí, dois exemplos com verbos em sentido figurado, tá certo? Bem, vamos ver quando a gente disse lá no conceito, né? Nós temos lá no conceito que o verbo, ele se modifica, né? Em tempo, em modo. E aqui isso nós vamos chamar de flexão, assim como nós já vimos nas outras classes gramaticais nas aulas aí passadas, né? Nós temos a flexão dos verbos. E a flexão do verbo, ele acontece em número e em pessoa. Em número, a flexão, ela pode estar no singular ou no plural, certo? O verbo no singular vai, por exemplo, o verbo falar, ele vai ficar conjugado dessa maneira. Eu falo, tu falas, ele fala. No plural, nós falamos, vós falais, eles falam. Ok. E as pessoas, né, do verbo são aí 3. Vamos entender aqui. 3. Quais são essas 3? 3 pessoas no singular, eu, tu e ele. Olha só. E nós, vós, eles no plural. Ok, vou colocar assim, singular e aqui plural para ficar bem direitinho para vocês aí, tá bom? Certo. Bem, os verbos aí, vamos agora pelo modo. Ele também se classifica aí, pode ser conjugado no modo indicativo, no modo subjuntivo e no modo imperativo. No modo indicativo, ele apresenta um fato de maneira positiva, real. Por exemplo, Ana leu o livro. No subjuntivo, esse verbo apresenta um fato de maneira duvidosa. Por exemplo, se Ana lesse o livro, aprenderia. E já no modo imperativo, apresenta um fato como objeto de uma ordem, um pedido. Exemplo. Leia, Ana, o livro. Ok, então aqui nós temos mais um pouquinho sobre, vamos aqui revisar o verbo no tempo aí presente. Eu espero. No tempo pretérito. E aí esse pretérito, olha só, aqui tá tudo muito bem organizado para você, tá certo? Para quem vai fazer o seu resumo, segue aqui. O tempo presente, ele sozinho aqui, tá certo? Eu espero, beleza. Já o pretérito tem 3 situações, 3 momentos desse tempo. Primeiro, ele pode ser perfeito, eu esperei. Ele pode ser imperfeito, eu esperava. E pode ser mais que perfeito, eu esperara. Ok.
E os verbos aí no tempo futuro, temos dois momentos para fazer aí a conjugação. O futuro no presente Esperarei. e o futuro do pretérito. Eu esperaria. Ok. Bom, se você aí ainda está preocupado, né? Porque viu que tá professora, tá difícil. Calma, né, Madinha? Como é que você diz aí para o nosso estudante? Relaxa, amado. Tá vendo? Nessa aula, você aqui precisa compreender essa classificação, a função dessa classe gramatical, que é o verbo, como ela vai ser encontrada na oração, qual é a função dela dentro de uma oração e como ela se modifica, que aí são os tempos, tá certo? Porque depois nós vamos para outro campo, que é a sintaxe, onde lá nós vamos ver essas palavras que estamos estudando uma a uma, com outra função, tá certo? Muito bem, então aqui encerra a nossa revisão e aí a gente aguarda vocês lá. Aonde, Amadinha? No Tirando Dúvida. Beleza, então até lá. Até lá. Oi! Olá, Amadinha. Olha como foi rápido, né, Pura? Nós estamos assim, ó, vapt, vupt. Opa, Amadinha, beleza, cuidado. Bem, olha só, chegou o grande momento do Tirando Dúvidas, resolução de atividade de sala. Beleza! Vamos lá, começando, Amadinho, vamos lá para a questão 1. Chama! Cadê a questão, Amadinha? Questão No trecho e viramos todos brasileiros. O verbo destacado significa: letra A, diferenciar os povos. B, mover de posição. C, formar novo povo. D, negar suas crenças. E, mudar o nome. E aí, Amadinho? O verbo viramos. O que isso quer dizer? Viramos, ó. O verbo destacado significa o quê? A, B, C, D, oi. Olha só. Formar um novo povo. Então, aí essa ação, né, que é virar, né? Aí está conjugada, viramos. Não pode ser diferenciar, né? Também não pode ser mover. Não pode ser negar e não pode ser mudar, e sim formar. Por quê? O verbo ele não está sozinho, ele está numa oração. E o que o nosso estudante aí tinha que chegar neste gabarito era pelo contexto. Viramos todos brasileiros, né? Ó, o Estado. Beleza. Questão número 2. O homem largou a caixa em cima da mesa. O verbo destacado, olha só, largou, exprime um fato. Letra A, totalmente concluído. B, supostamente concluído no passado. C, anterior a outro também no passado. D, inacabado no momento em que é narrado. E, incerto, duvidoso. Então, olha só, Amadinho, ó, largou a caixa em cima da mesa. Então, você vê aqui, ó, o verbo largar. Indica o quê? A, B, C, D ou E. Vamos lá, então. Gabarito letra E, letra A. Totalmente concluído. Porque largou, a ação foi feita. Encerrou ali, né? Exatamente, tanto que ele é pretérito perfeito. Beleza, olha, pretérito perfeito. Feito do modo indicativo. Muito bem, do modo indicativo. Belezinha. Por isso que não pode ser a B, supostamente concluído. Não tem supostamente concluído. Passado, anterior? Não. Inacabado? Como assim? Incerto? Não. Totalmente concluído. Largou a caixa. Questão 3. O fósforo e a vela. Chegou o dia em que o fósforo disse à vela: eu tenho a tarefa de acender-te. Assustada, a vela respondeu: não, isto não. Se eu estou acesa, então os meus dias estão contados. Ninguém vai mais admirar a minha beleza. O fósforo perguntou:
Tu preferes passar a vida inteira inerte e sozinha, sem ter experimentado a vida? Mas queimar dói e consome as minhas forças, sussurrou a vela insegura e apavorada. É verdade, respondeu o fósforo, mas é este o segredo da nossa vocação. Nós somos chamados para ser luz. O que eu posso fazer é pouco. Se não te acender, eu perco o sentido da minha vida. Eu existo para acender o fogo. Tu és uma vela. Tu existes para iluminar os outros, para aquecer. Tudo o que tu ofereceres através da dor, do sofrimento e do seu empenho, será transformado em luz. Tu não te acabarás consumindo-te pelos outros. Outros passarão o teu fogo adiante. Só quando tu te recusares, então morrerás. Em seguida, a vela afinou o seu pavio e disse, cheia de expectativa, eu te peço, acende-me. Bem, a forma verbal sussurrou está conjugada no letra A, pretérito perfeito do indicativo, B, pretérito perfeito do subjuntivo, C, pretérito imperfeito do subjuntivo, D, pretérito imperfeito do indicativo, E, pretérito mais que perfeito. Sussurrou. Né? Vamos lá. Pelo esse final dessa conjugação, pela desinência final, nós vamos entender que esse verbo ele está em um pretérito. Isso é fato, né, gente? Ele está em um pretérito. Será que é um pretérito agora? Mais que perfeito? Imperfeito? Vamos entender. Se a gente já sabe que ele é pretérito, o pretérito, ele vai ser do modo indicativo, subjuntivo, e aí? Já ajuda você, né? Só, já sabe que aí, ó, sussurrou, já sabe que é uma certeza. Se é uma certeza, vai eliminar o subjuntivo, que o subjuntivo é dúvida. Então, ó, duas questões eliminadas, duas alternativas, né? Pronto. Agora, amadinho, sussurrou. Não foi um fato que realmente aconteceu? Perfeito! Perfeito! Beleza, é do modo perfeito, a gente cancela a letra D, cancela a letra E também. Então, e, claro, o gabarito... Letra A. Beleza, parabéns para quem gabaritou. Vamos embora, questão número 4. Leia a tirinha abaixo. Lembre-se de fazer a leitura imagética antes. Tá aí, olha só, proibido caçar. Olha só as árvores. Tudo, amadinho. Ai, eu tô com medo. As árvores viu o homem com o machado já tremendo de medo, né? Pela fé. De acordo com a tirinha, as personagens apresentam posturas diferentes. Quanto a questões relacionadas, letra A, ao replantio de árvores. B, às árvores interpessoais. C, ao comprometimento com a fauna. D, a relação com o meio ambiente. E, a interação social. Analise tudo. Vamos entender. Nós temos aí, né, uma cena. Dois sujeitos. Um caçador com seu machado e o protetor, né, das árvores aí, que é o nosso personagem, Chico Bento. E mais do que isso, ele aponta, né, para uma placa, dizendo proibido caçar. Coitada das árvores, olha lá, né, tudo com medo de morrer já, tadinho. Bom, e aí você vai chegar aí a entender que as personagens apresentam posturas diferentes, é verdade? O que é postura? Os dois personagens, os dois sujeitos, né, apresentam postura diferente, né? Posicionamentos diferentes ali, certo? Ok. Mas eles têm duas posturas diferentes em relação a quê? Aí é que você vai chegar no gabarito da questão. Ao replantio de árvore, quer dizer que o personagem 1, ele quer realmente replantar a árvore? Essa é a ação de quem quer replantar? Não, né? Será que em relação à interação social
deles? Será que pela cara, olha só, você analisa aí. Olha só a do Chico Bento. Eles têm aí a intenção, né? Essa postura deles é com a intenção social? Não, né? Porque senão é assim quando a gente quer ter uma interação, não é um com a cara feia pro outro, nem de assustado. Letra D, a relação com o meio ambiente? Ou a letra B, com as relações interpessoais? Se não é com a interação social, não vai ser com a interação interpessoal e nem com o comprometimento com a fauna, porque quem tem compromisso com a fauna não vai querer ter uma ação de cortá-las, né? A cortar as plantas. A fauna, né? Questão dos animais, dos animais, né? E nem a flora, que são as plantas, tá certo? Bom, então não é isso. Nosso gabarito é a letra D. O comportamento apresenta postura diferente em relação ao meio ambiente. Beleza, muito bem. Agora, estudante, chegou aquela hora, aquele momento do Se Liga no Enem. Vamos lá. Questão 5, tempos modernos, Lulu Santo. Olha o nosso gênero, música. Nosso não, né? Do Enem. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em me rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação, que se tem direito do firmamento ao chão, eu quero crer no amor numa boa, que isso valha para qualquer pessoa, que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, com habilidade para dizer mais sim que não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo o que há para viver, vamos nos permitir. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem sentir. Ui, não há nada. Cancela! Vamos embora! Comando da questão. Na modalidade escrita da língua, o uso adequado dos verbos no tempo presente do modo subjuntivo requer muita atenção. Bom, até aqui é uma afirmação, tá certo? Vamos agora entender o que essa questão vai cobrar de você, estudante. Assinale a única alternativa em que a reescrita do primeiro verso da canção de Lulu Santo está totalmente de acordo com a norma culta do padrão da língua, em se tratando da primeira pessoa do singular do presente do subjuntivo. Olha só, né? Então, vamos lá. Letra A, vejamos a vida melhor no futuro. Letra B, vir a vida melhor no futuro. C, visse a vida melhor no futuro. D, veja a vida melhor no futuro. E, veja a vida melhor no futuro. Bem, qual é a única alternativa em que a reescrita do primeiro verso, né, ele está totalmente de acordo com a língua padrão, sendo aí a primeira pessoa do singular do presente do subjuntivo? Ah, menina, a professora Amadinha já liberou o gabarito. Veja a vida melhor no futuro. Que é no futuro, ó, presente, ó, sendo na primeira pessoa, né? Então, na primeira não é, né? Certo. E nem tem veje, e nem tem vice, nem vir, nem vejamos, né? É. Tá certo? Muito bem. Bom, chegou o momento do clube de leitura. Moçada, vamos lá. O que você aí tem para ler? Nós temos O Alto da Barca do Inferno, essa obra magnífica de Gil Vicente, certo? Ela é aí uma alegoria, gente. Ela traz aí uma tríade. Esse livro, ele pertence, ou seja, a um conjunto de 3 obras que Gil Vicente produziu, tá certo? E claro que é um clássico da literatura portuguesa, ok? Possui aí sátiras envolvendo a moralidade daquela sociedade na época, tá certo? Bem, nós vamos aí deixar vocês com a leitura e para encerrar a aula, vamos lá, convido você para a mensagem. Nossa maior fraqueza é desistir. O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar
apenas uma vez mais. Muito bem, então assim encerramos mais uma aula e a gente se vê na próxima. Uhul! Eu vejo a vida melhor lá no futuro. Valeu, tchau!